Oi, oi, pessoal. Rodrigo Miller aqui. E sejam bem-vindos para a terceira etapa desse projeto de letramento cultural. Esse projeto que tem como incentivo a Lei Aldir Blanc, né, de incentivo à cultura, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Taquaritinga, São Paulo. Hoje nós vamos iniciar a terceira etapa com uma entrevista ao ilustre, com a nossa querida Rubia Bernarci. Ela que é especialista em escrita de projeto e veio contribuir com a gente aqui um pouquinho sobre como transformar a sua prática, né, artística num projeto que possa ser submetido nas leis de incentivo à cultura. Rubia, se apresente para essa galera. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Rodrigo falou, meu nome é Rubia Bernarci, eu atuo no campo da escrita de projetos, também como atriz, cineasta, fotógrafa. Como se diz, né, Rodrigo? Uma multiartista. A gente vai tateando diversos lugares nesse universo e a produção cultural é algo que eu me interesso, é a escrita de projetos, desenvolvimento de projetos em diferentes áreas. Me interessa muito e é um prazer contribuir com o seu projeto. Então, pessoal, a ideia aqui é a gente bater esse bate-papo mesmo. Obrigado, Rubia, por me receber aqui no seu espaço, muito aconchegante. Rubia é uma parceira de longuíssima data, a gente tem muitas trocas e tenho certeza que ela vai contribuir muito para vocês que estão aí. E para quem está chegando agora, esse projeto que a gente está desenvolvendo é um projeto que faz com que você, artista, produtor cultural, transforme aquela sua prática, que é muitas vezes subjetiva, em algo mais teórico, mais concreto, como as leis de incentivo, né, e projetos culturais exigem para a gente poder submeter projetos às práticas e fazer captação de verba. Então a Rubia vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória dela e a gente vai elencar alguns pontos importantes que você tem que ficar atento, né, na hora de submeter o seu projeto para que ele seja aprovado e você consiga executar suas ações sem que você tire dinheiro necessariamente do seu bolso. Exato. Eu tenho gostado de falar, Rodrigo, que, o meu interesse por produção começa na minha família. Quando eu observo as mulheres da minha família, como elas fazem as produções das festas familiares, por exemplo, ou também de eventos da igreja. Eu nasci numa família católica, então tinha sempre aquela coisa de ser na casa da minha avó a base, né, para uma comunidade católica que estava começando, aqui em Uberlândia, né, no bairro Santa Mônica. Então a casa da minha avó era a base. E aí, como a minha mãe e minhas tias regiam esse universo, essa liderança de pessoas, né, por exemplo, quando uma comunidade começa, tem aquela questão de fazer galinhada para levantar dinheiro. Então como que era organizar tudo aquilo, né? Quem fornece esse alimento, se é doação, se é com os empresários locais, quem faz essa comida, quanto de comida faz, quanto de dinheiro vai precisar da comunidade para isso. Então, foi nesse universo assim que eu fui entendendo que o meu interesse por produção começa. E aí, Porque quando. tudo isso aí já é gestar, né, gerir a cultura, ainda Exatamente. que não conscientemente, porque você está gerindo todo o movimento que acontece dentro de um contexto familiar para fazer com aquilo que aconteça, né. Exatamente, e não é diferente de um projeto. Quem escreve o projeto e é a proponente, que automaticamente tem que estar a par de tudo que acontece, tem esse olhar atento. E eu, depois de um tempo que eu fui fazer essa ligação, será de onde vem esse meu interesse por produção? E eu acredito que vem muito disso, do meu seio familiar materno. E aí, quando eu entro na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de teatro, eu vou entender que para produzir aquilo que eu quero produzir, eh, eu preciso escrever, e aí eu tenho que aprender a escrever. Uhum. Então, é nesse lugar, né, se eu quero fazer uma montagem que tenha a minha cara, o meu pensamento, não tem como outra pessoa escrever para mim. Exa Apesar que exista, né, pessoas que escrevem projetos para as outras, mas você que é a pessoa que está idealizando, uma proposta, você tem que ter esses parâmetros. O que eu quero, por que eu quero, para quem eu quero. E aí, quando eu identifiquei isso, eu falei: "Eu preciso aprender a escrever". Obviamente, eu não passei nos meus primeiros projetos, no primeiro, na verdade, mas no segundo, eu já fui procurando pessoas que pudessem me auxiliar nessa escrita que você fala, objetiva, que
um parecerista, que é quem avalia os nossos projetos, infelizmente, eles recebem muitos projetos e não vai ter tempo de ficar decifrando uma escrita muito subjetiva. Sim, exatamente. Mas aí o que que eu aconselho? Você pode partir de uma escrita subjetiva, colocar todos os seus sonhos nesse papel, pedir para alguém ler, alguém que também atua nesse campo, né, das artes, da criação, de projetos, e te auxiliar depois essa escrita muito ampla, muito sonhadora, para que ela vá respondendo perguntas muito Para que ela caiba objetivas. no edital do projeto que você quer submeter. Exatamente. Uma outra coisa muito importante é analisar o edital, se os seus sonhos cabem dentro dele, porque talvez Exatamente. você tenha um edital, que é muito conservador, e sua proposta é muito inovadora, e que talvez não vai caber ali, ou talvez você tenha que adequar. Então eu para quem está começando, eu dou esse exemplo. Escreve, coloca todos os seus sonhos, e depois daqui a pouquinho a gente vai falar dessas partes objetivas de uma escrita de um projeto. Exatamente. Você sabe, Rubi, que quando eu trabalhei no setorial de cultura aqui em Uberlândia, né, e agora estando em Taquaritinga e me aproximando das escutas ativas que fazem a escuta dos artistas mesmo para entender e elaborar e distribuir as verbas, uma das maiores deficiências que eu percebo enquanto gestor cultural é justamente essa, a dificuldade que os artistas têm de transformar a sua prática subjetiva, né, porque nós, enquanto artistas, a prática, a gente está no fazer. E muitas vezes o fazer não cabe nas palavras, porque às vezes você quer transformar uma dança numa escrita. Então, assim, a gente sabe que a poeticidade do corpo, a performance, ela nunca vai caber em palavras, né? Porque explora outros campos artísticos, o visual, o estético, o sinestésico, né? Que são as emoções que atravessam o corpo e o espectador. Então, assim, a ideia é fazer com que esses artistas, proponentes culturais, entendam como é que a sua proposta vai caber num edital de, por exemplo, um edital da Aldir Blanc, um edital da Paulo Gustavo, se a proposta é suficiente para poder captar X, Y valor, porque tudo isso pressupõe um estudo desse edital, né? E como você já tem essa experiência gigantesca, porque eu conheço a Rubi há anos, e eu sei que ela já participou de muitos projetos, projetos pequenos, projetos grandes, projetos muito grandes, e cada qual tem o seu perfil. E, infelizmente, quando se trata de dinheiro público, é muito difícil você demonstrar para o governo federal, para os municípios, para o estado, onde é que você vai gastar cada coisinha. Porque eu costumo dizer que o artista, se você coloca amarras nele, ele se fecha e ele congela. E muitas vezes os artistas deixam de participar desses editais. A gente, enquanto artista, acaba perdendo verbas culturais por justamente não ter proponentes suficientes para poder fazer essa captação. E aí, quando a gente tem um terceiro, que é a pessoa que geralmente faz os projetos para os outros, muitas vezes o seu fio condutor artístico se perde. Então, ô Rubs, para a gente poder avançar aqui, vamos começar falando um pouquinho de um projeto seu que você acha bacana, que você gostou mais, e que você acha que é o ponto de partida para quem está começando agora? É, ótimo. Rodrigo, inclusive eu escolhi um projeto que você fez parte, Olha só. que é muito caro, assim, para mim, porque era um projeto que falava sobre violência contra a mulher e que foi o primeiro projeto que eu escrevi a dramaturgia, né, que foi o 11. O Ai, o 11 11 foi uma experiência incrível. E quando você falou lá atrás sobre projetos inovadores, gente, aqui a gente não vai colocar filtro nas palavras. Existem projetos e ações culturais que nós vamos desenvolver que, dependendo do município que você for executar, pode ser que ele nem seja aprovado pelo município ou pelo estado ser muito conservador e a sua proposta ser tipo um tapa na cara da sociedade. E o 11 foi muito isso, né? Era o 11, ele carregava essa questão da violência contra a mulher, das várias etapas, assim, de um relacionamento, né. Aquela questão de uma abordagem desse homem que é romântico e que aos poucos a gente não vai percebendo as microviolências que estão ali no cotidiano e que transborda em cena. Então o 11 retratava a questão de a cada 11 minutos uma mulher no Brasil sofrer agressão física, e aí estava em cena eu e Rodrigo Miller. Então,
eu parti dessa minha pesquisa de observar esse número gigantesco de mulheres que no Brasil e que infelizmente acontece até hoje. Nós montamos o 11 em 2019, 2018, 2019 e que a violência contra a mulher está estampada, basta abrir, né, os jornais. Então, o 11 nasce desse desejo. E aí, quando eu vou escrever esse projeto, eu faço um levantamento desse número de violências no Triângulo Mineiro, porque aí eu vou submeter a um edital que é o PMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que tem vários municípios, né? O 11 eu submeti no Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Uberlândia. Então, eu fiz uma pesquisa sobre violências contra a mulher na nossa região, para apresentar isso também no projeto. Então, vamos lá, as etapas objetivas. O que é o meu projeto? É uma criação cênica que retrata a violência contra a mulher e que eu quero apresentar em escolas públicas, porque eu acredito que nesse ambiente é possível a gente explorar um campo que ele dissemina para a sociedade, né? Nesse quesito de ficar alerta, tanto adolescentes, adultos, já que nós apresentamos em escolas noturnas, né? No chamado EJA, ensino a jovens, Ensino de jovens e adultos. ensino de jovens e adultos. Então tinha já esse recorte de público. Para quem que eu quero apresentar? É para criança? É para pré-adolescente? Não, é para jovens e adultos. Então eu coloquei no projeto que eram escolas no período noturno. Então já tem esse recorte, né? O quê? Uhum. Criação de uma montagem cênica que vai retratar a violência contra a mulher e um dos objetivos. Esse recorte que você falou, em específico, a gente poderia dizer pro proponente que está aprendendo, que ele caberia naquele requisito de objetivo geral? O primeiro é o vem a descrição, né? Isso, a introdução, né, que é o desejo, onde você contextualiza o que dizer, por que você quer fazer, né, que é o que você contou um pouquinho, do desejo do 11, qual que era o objetivo do 11. Mas vamos pensar o seguinte, e se a pessoa tá tô lá escrevendo o meu projeto, e eu me deparo com a pergunta: "Objetivo geral", o que é muito comum nesses projetos de pouca captação, de 2.000 a 10.000 reais. O que que eu poderia colocar do 11 ali? Possibilitar a conscientização de jovens e adultos sobre o número crescente de violência contra a mulher na região do Triângulo Mineiro, com foco em Uberlândia, Minas Gerais. Seria Bacana. esse o grande objetivo. Daí vem outros, né? Nos objetivos Específicos. específicos, favorecer a fruição artística no ambiente escolar, favorecer trocas, né? Porque o ONS possibilitava isso, a gente realizava roda de conversa após a apresentação. Nossa, foi muito bom esses momentos, né? E o que eu acho bacana também é que quando a gente pensa num nível sociocultural, né, de educar a sociedade, eu achei legal que o 11, por trabalhar com pessoas que já estão evadidas do contexto escolar, jovens já que estão iniciando a sua vida adulta, jovens de contextos socioeconômicos bem vulneráveis, a performance, ela era a gente apresentou umas 10 vezes, mais ou menos. Por aí, a gente fez mais ou menos 2 temporadas, né, foi isso, quase 10 Isso. escolas. E cada apresentação, eu me lembro, cada apresentação, a gente tinha um feedback do público muito diferente, né, porque a gente lidava diretamente com pessoas que sofriam esse tipo de violência. E, sabe o que eu acho legal, ô Rubens, você falar como que a ideia, mescla com a dramaturgia de Medea, que também é uma escrita literária, né, de literatura dramática, e tem essa fusão. E o pessoal, ao passo que aprende, assiste e aprecia a performance também. Que essa é uma grande questão, né, Rodrigo? A gente vê aí a luta das artes, de modo geral, das 4 grandes linguagens artísticas, que é o teatro, a música, as artes visuais e a dança, às vezes perdendo espaço no contexto escolar. Então, quando a gente traz um texto, né, que eu fazia essa mescla dessa Medéia, né, dessa escrita grega, para esse contexto atual de violência contra a mulher, era muito interessante também ver as devolutivas de professores de arte, né? Ah, sim. Professores que trabalham o teatro, que é um texto, querendo ou não, muito conhecido.
Então era interessante também essa troca, eh, com os pesquisadores e professores de arte. E essa questão dessa presença artística dentro da escola, ela é muito interessante, muito necessária, e valorizem a arte nos espaços escolares, porque infelizmente cada vez mais há tentativas dessa diminuição, né, desse valor, desse poder artístico nesses espaços. E aí, Rodrigo, tem uma coisa, muito interessante que você fala das pessoas e da diversidade dentro do ambiente escolar, que é uma outra coisa dentro dessa escrita objetiva desse projeto, de pensar o como ela vai ser apresentada, né. E Rodrigo, tem uma coisa interessante que você fala, né, e reforça, que é o espaço onde a gente escolhe para apresentar, que é Uhum. diferente de apresentar numa praça, diferente de apresentar, num teatro convencional. Então, como que a gente pensa essa apresentação e essa abordagem num espaço que que ele é diferente, né. Isso é importante, estar na escrita do seu projeto e também de onde você quer apresentar, para quantas pessoas você quer apresentar. É numa praça? É numa escola? É num parque? E aí de pensar nessas, como será a abordagem do seu público. Isso já entraria então mais na parte de metodologia. Entra também na metodologia, né, porque apresentando nas escolas, você proponente, terá que entrar em contato com a direção, com a gestão da escola, apresentar o seu projeto, e aí cabe à direção da escola aceitar ou não. E como você se prepara para fazer a apresentação desse projeto? Vamos imaginar que você passou, diante a prefeitura do seu município. E agora como que você faz a abordagem com as escolas? E às vezes dentro, eh de um edital, já vem lá descrito que para você ser aprovado, precisa ter a carta de anuência. O que é a carta de anuência? Você já vai ter entrado em contato antes Antes que o espaço. com o espaço, ou com a Secretaria de Educação, ou diretamente com a gestão, e ela emite a carta falando que ok. Então é interessante pensar no espaço que você quer apresentar o seu projeto e verificar no edital se há necessidade de apresentar a carta de anuência antes ou depois. Isso é primordial. Aham. Ler todo o edital. E você sabe, Rubia, que tem alguns editais novos, né, que eu tive a experiência de participar das escutas públicas, que eles estão incluindo até o requisito do Ministério dos Direitos Humanos. Porque quando você vai submeter um edital, seja para qual for, você vai estar lidando com pessoas. E a arte, o processo artístico, ele lida sempre com pessoas, né? Seja no tete, seja na execução da própria ação. E para a gente poder enviar essas propostas, alguns editais, inclusive, já estão aparecendo, né? Que você precisa ter o consentimento, não só da escola, como você mencionou, que é a carta de anuência, mas você precisa também ter a autorização de uso e imagem das pessoas que estão envolvidas, mesmo que ela for aparecer como antagonistas ali no fundo, como coadjuvantes. Então, assim, isso é mais um calcanhar de Aquiles que dificulta o próprio processo de escrita, né? O que muitas vezes faz o artista desistir dessa escrita e participar de projetos de outras pessoas que já têm mais experiência, como ajudantes, como integrantes de equipes de apoio, e não enquanto proponentes. Existem, Rodrigues, essas camadas, né, que às vezes dificulta os processos, mas é muito interessante quem tem o interesse na escrita de projetos, quando lê o edital, procurar um contato direto com a instituição daquele edital, porque lá as pessoas podem obter informações pertinentes que vai ajudar a sanar todas essas dúvidas, e também como um ponto de apoio para favorecer a sua escrita e atender todos esses requisitos que às vezes são muitos. Uhum, Apesar de que também existem editais, né, dentro principalmente das prefeituras e das secretarias estaduais, que têm tentado, facilitar a vida do proponente, no sentido de eliminar tantas burocracias, não que você não tenha que desenvolver todas as etapas daquilo que você escreveu, mas de facilitar e não dificultar. Então, cabe também a quem tem o interesse
de iniciar aí um contato ou com pessoas Uhum. com mais experiências, ou contato direto com aquela fonte do edital. Isso aí é bastante importante, pessoal, porque toda vez que vão ser publicados, por exemplo, editais de Aldir Blanc, Paulo Gustavo ou qualquer outra verba de incentivo à cultura, por natureza e por gestão, é obrigatório que se abram escutas ativas, né. E essas escutas ativas precisam ter nelas proponentes artistas, pessoas que fazem arte, fazedores de artes. Porque quem está na administração, muitas vezes, trabalha com o administrativo. Ele não vai se preocupar com a rezadeira que quer escrever o projeto sobre a sua prática, com a cozinheira, com o artista que faz performance, porque ele não entende. Não é que não ele não quer, essas pessoas não querem, é porque eles não entendem. E quando ocorre essas escutas ativas, eu percebo enquanto gestor cultural e enquanto também, ocupante de uma mesa de setorial de teatro, que os artistas não vão. E isso é um problemão, porque quando o artista não vai falar das suas mazelas, dos seus problemas, das suas dificuldades, muitas vezes a pessoa que está lá em cima, organizando os editais e distribuindo as verbas, vai falar assim: "Ah, vamos fazer como nós sabemos". E aí quando o edital chega a público, é muita reclamação, aí o artista quer subir nas tamancas, né, é uma coisa de doido. Então é por isso que é importante, pessoal, vocês participarem dessas escutas ativas. Esse próprio bate-papo que eu tô tendo com você, Rubi, é muito esclarecedor. E aí, pra gente direcionar um pouco, porque eu, enquanto escritor também de projeto, lá no meu início de carreira, eu tinha essa dificuldade. A minha vontade era chegar e falar assim: olha, vamos pegar o 11 e vamos falar assim: eu tenho aqui, ó, introdução, desenvolvimento, metodologia, justificativa e referencial teórico. Como que eu poderia pegar, por exemplo, o 11, que é o que você trouxe para nós hoje, e colocar nesses moldes? Tipo assim, dá só uma palhinha do que tem em cada uma dessas etapas, porque depois a Rubia vai compartilhar para a gente o esboço desse projeto, e aí eu vou colocar algumas chaves para vocês verem o que que é introdução, o que que é desenvolvimento, o que que é metodologia, planilha, que é uma coisa de gasto, assim, porque se você vai pedir, por exemplo, R$ 5.000 para executar esse projeto, você tem que especificar como que você vai gastar isso. Assim, isso é um calcanhar de Aquiles para os artistas, porque eles não sabem como executar essa planilha, por exemplo, como distribuir os gastos. Posso pegar tudo para mim? Ou eu tenho que dividir com as pessoas? Como que é a experiência, como foi a experiência do 11 nesse sentido? Ó, eu trouxe a minha colinha aqui, então vamos lá. Na apresentação tem, mais ou menos aquilo que eu já trouxe, no começo, né, da ideia do 11, que é a seguinte: como que eu apresento o 11? Criação, então, artística, que envolve teatro e performance para retratar o número de violência contra a mulher no Brasil, com recorte para o Triângulo Mineiro. Essa é a apresentação de modo geral. E aí eu vou falar um pouquinho de quem estará nessa montagem. Eu, Rubia Bernarci, atuante do universo teatral há tanto tempo, que está em cena com Rodrigo Miller, Samuel Gonçalves, atores, performances que também pesquisam questões humanas no desenvolvimento das suas práticas. Essa é a apresentação de modo geral. Pincelo ali onde eu quero apresentar essa criação cênica, como eu já falei, em escolas públicas é importante fazer essa distinção, né, de áreas periferizadas da cidade de Uberlândia, com foco em jovens e adultos. Então, de certa forma, eu já falei o que e o onde e com quem Uhum. eu estou fazendo Isso ali na introdução, na apresentação geral. geral, do meu projeto. Na introdução, eu vou trazer um pouco mais dos dados que eu vou coletar, né, em revistas, em sites diversos, sobre o número de violência, contra a mulher, e vou explanar também da importância de que essas apresentações ocorram no espaço escolar, e o Uhum. porquê eu acredito que a educação é fundamental para a diminuição, desses crimes. Então, na introdução, eu já vou fazendo um mergulho ali referente à minha pesquisa, e eu apresento também que tem uma relação desses números, né, desses dados que eu coleto, e que eu vou fazer um hibridismo com o texto da Medea, né. Hum. Na introdução, eu vou fazer um mergulho maior, né, uma apresentação
objetiva, agora eu posso explanar mais um pouco de onde vem essa minha pesquisa, de onde vem esse meu interesse, quais as referências que eu estou utilizando. Vou trazer ali algumas feministas, né, para dar mais caldo para esse meu projeto. E aí essa é a introdução do Certo. 11. Bacana, e isso é importante, pessoal, porque aí você discrimina todo, você traz de modo geral a importância que é esse trabalho, porque todo edital, gente, embora esses editais vão nos ajudar financeiramente para executar nossa ação, a gente tem que ter um objetivo social, uma contrapartida social, a gente tem que ter, um processo de educar também, né, para a sociedade e não só por fazer, fazer por fazer, entende? É, aí vem a parte da justificativa. Aí eu justifico, a pertinência, a relevância, a importância desse meu projeto nessa fase. Seria o porquê. Por que que eu quero fazer isso? Uma Exatamente, justificativa. porque eu quero fazer isso na escola e etcétera, com 2 atores e uma atriz negra, porque a gente sabe que no Brasil o número maior de violência contra a mulher recai também sobre as mulheres negras. Então, aqui nesse ponto, eu justifico que a relevância do meu projeto é desenvolver essa criação nesse ambiente de escolas periferizadas, porque lá também o número de pessoas negras é maior do que em áreas centrais e Centrais. diferentes também se fosse em escolas particulares no turno diurno. Então, aqui eu justifico a importância de ser na escola por ser um espaço formativo, de educação, e que essas pessoas levam, né, o que aconteceu nessa apresentação na roda de conversa para casa. Então, o debate ele se expande, não fica Uhum. só ali naquele contexto, tem desdobramento nos outros dias, com os professores em sala de aula, com os alunos que faltaram. Então, aqui eu justifico a importância do meu projeto. E você recorta também, né, porque às vezes o artista ele tem essa ânsia de querer executar muitas ações, e quando você submete o projeto, você vai saber disso melhor do que eu, o não aprovar está ligado intimamente, né, com o modo como você vai reportar o seu trabalho. Porque às vezes o parecerista, né, que está lendo o seu projeto pode falar assim: "Não, esse artista aqui não vai dar conta de executar isso tudo, no prazo que ele está dizendo, e essa verba aqui que ele está pedindo não vai ser o suficiente para executar essas ações. E isso é muito importante, porque se você não tiver foco e objetividade no que você quer fazer, talvez você reprove somente por isso, né. Seu projeto é um puta de um projeto bom, a banca entendeu que você não vai dar conta de executar ele. Exatamente, Rodrigo, muito pertinente essa sua fala, porque eu já passei por isso. Eu escrevi um Você já teve projeto. projeto é tão triste você ver lá, né, o nome assim, ó, desclassificado ou não cumpriu o requisito. Exatamente, porque eu, na minha imaginação, se eu colocasse mais de 20 apresentações, eu teria mais chance de passar. Quando Nossa. o parecerista, que já é experiente naquela área, viu que com aquela verba de R$ 30.000 eu coloquei 25 apresentações, com despesa de transporte, alimentação, local de ensaio, é óbvio que ele entendeu que não. E aí, os pareceristas, eles nos dão devolutivas, que óbvio que a gente aproveita isso e melhora. No próximo edital eu passei, coloquei o que dava com aquela verba, 10 apresentações, que foi um outro projeto Uhum. do grupo de teatro Apoteose, do qual eu faço Ô parte. Rubs, e isso é importante, pessoal, por quê? O que que acontece? Ah, você deve estar se perguntando aí: "Ah, mas por que que não aprovou e depois verificava se dava tempo, diminuía?" Enfim, o que acontece? Quando você apresenta uma proposta, você tem que executar essa proposta, porque depois você vai ter que prestar conta de tudo isso, e a prefeitura, né, que aceitou o seu projeto, vai ter que submeter as suas prestações de contas ao governo federal. E quando uma dessas fases não ocorre, ou ocorre de maneira muito distinta daquela que você apresentou, no ano seguinte o município é penalizado, né, com menos verba, ou às vezes você nem consegue captar aquela verba direito. Então, isso que você traz é bastante importante, porque o artista precisa entender que ele precisa pisar com os pés no chão, e entender qual é a proposta que ele consegue executar, né. Porque aí você consegue avançar na próxima etapa e quem está acima de você, no caso a gestão,
né, da Secretaria de Cultura, seja ela qual for, também vai conseguir prestar conta e fazer com que esse edital continue no ano seguinte. Exatamente. E tem o risco, se o proponente não cumpre aquilo, que está descrito no seu projeto e não comprova os pagamentos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, o seu nome fica negativado junto ao às finanças municipais, ou estaduais, ou federais, e Sim, você fica impossibilitado de de participar de participar outros de outros editais. editais. Por isso que é interessante quem não tem experiência começar da base dos editais, que cada vez mais tem lá, rubricas destinadas para iniciantes, depois para Reconhec projetos. reconhecimento artístico também. Em Taquaritinga, no ano passado, nós tivemos 2 editais, né, que premiou artistas da cidade, meramente porque eles fizeram cultura e arte durante a sua vida no município. Então, isso foi um caminho que a Secretaria de Cultura encontrou para utilizar as verbas, né, porque foi tudo muito atropelado no início desses programas, né, num período que foi pós-Covid. Então a gente precisava usar essas verbas. Então essa foi uma maneira de facilitar também o acesso a esses rendimentos para esses artistas, né. E aí você falou em premiação, eu já lembrei de uma outra coisa muito importante para nós artistas, ter o nosso portfólio. Então, você Sempre fez, atualizado. uma oficina de pintura, você fez, uma oficina de teatro, Participou de uma produção participou de uma artística, produção artística, enfim, monte seu portfólio, que é o quê? As fotos desse evento, o que saiu no jornal, o que saiu no Instagram ou no Facebook, eh, certificados. certificados, tudo isso é registro para comprovar que você atua na área há tanto tempo. E aí mantenha, né, um arquivo com esses registros todos organizados por ano, na verdade, né. Até porque uma das metodologias de pontuação desses editais diz respeito ao seu portfólio, né. Inclusive esse edital que eu participei, né, que eu inscrevi o projeto Letramento Cultural, tinha lá uma seção, né, de tempo e experiência artística, que pontuava, se eu não me engano, salvo engano, era 3 pontos. Então, Rodrigo, retomando aqui essa questão da escrita objetiva de um projeto, nós falamos de apresentação, introdução, justificativa. Lá no comecinho falando desses objetivos, onde eu trouxe o exemplo do 11, e chega o momento das metas. Metas têm a ver com números. Quantas pessoas você espera atingir? Não que necessariamente você vai atingir tudo aquilo, mas pensar nessas metas. Então, no 11, quantas escolas nós queremos, apresentar o 11? 10 escolas. O público noturno, ele é menor do que o diurno e o vespertino. Então, por escola, 100 pessoas. Ao total das 10 apresentações, a nossa meta é de alcançar 1.000 pessoas de público. Então, metas têm a ver com esses números. Tem a questão também do cronograma. Você, na escrita do seu projeto, vai colocar que as fases de pré-produção, produção e pós-produção ocorrem no período ali de 9 meses, de 10 meses. Geralmente, você tem que cumprir no período daquele ano, né? Então, os editais, eles são lançados entre agosto, setembro até outubro, o resultado sai até dezembro, e aí em janeiro você pode começar com a sua pré-produção, se Uhum. esse dinheiro já estiver na conta e se na pré-produção já tem o requisito ali de gastos. O que que é essa pré-produção? De pensar nas contratações, na assinatura ali dos primeiros contratos, porque assinou o contrato, aí já começa a fase de produção. Sim. Esse contrato precisa ter todas aquelas cláusulas, um contrato rebuscado que ninguém entende muito. Os meus têm se tornado cada vez mais simples, Mais enxuto, mais enxuto. objetivo. No primeiro tópico ali, né, o contrato do que se trata o serviço. Por exemplo, o Rodrigo, ele foi ator no meu projeto. Então, esse contrato de ator vem o meu nome de proponente com todos os meus dados, o do Rodrigo com todos os seus dados de RG, CPF, endereço, conta bancária. E aí, pensando que é importante verificar no seu edital se essas contratações têm que emitir nota. Se sim, essas pessoas têm que ser, no mínimo, MEI. MEI, microempreendedor individual. Essa parte, Bruno, vou fazer só um adendo, porque
A ideia desse letramento cultural que nós estamos trabalhando aqui hoje, e essa conversa com a Rubia, é para um público que está começando mesmo, o artista que muitas vezes faz prática, mas que agora quer escrever projetos e captar verba. Então, assim, existe dois grandes blocos. Tem o bloco de pessoa física, que é esse edital que eu estou participando agora, que nós estamos participando, que essa questão tão burocrática que você traz, ela fica em segundo plano. Então, por exemplo, para eu pagar as pessoas nesse edital que eu estou participando hoje, eu não preciso necessariamente que a pessoa tenha uma MEI aberta, que seja pessoa jurídica, mas eu preciso sempre caminhar pelo caminho da legalidade. Então, assim, se eu paguei você, eu guardo comprovante de Pix, eu guardo um contrato de bolsa, esse que você falou que é mais enxuto. E depois, num próximo momento, eu quero te chamar de novo para conversar, para a gente falar dessas verbas maiores, que aí vai entrar um pouco de coletivo artístico, pessoa de microempresa maior. Então, assim, a gente tem esses dois grandes blocos que trabalham com pessoa física, e pessoas jurídicas. Nesse contexto, Rubs, a ideia é realmente essa coisa mais enxuta possível mesmo para poder começar a dar os primeiros passos. Exatamente, Rodrigo. E que bom que existem, né, essas possibilidades para quem está começando, do processo ser um pouco menos Burocrático. burocrático. Mas é importante manter esse contrato mínimo desses primeiros dados, como eu falei, e uma descrição do seu serviço e por quanto tempo. Que aí as duas partes ficam ali com as suas ressalvas. E como você falou, pagamento. eh, Mantenha tudo organizado, numa pasta bem organizada, em ordem Lógica, porque uma cronológica. das fases do edital, né, que a Rubia trouxe aí 3 fases importantes: pré-produção, produção, execução. A gente vai ter mais para frente a prestação de conta, né, que é uma fase muito mais íntima do proponente na hora de demonstrar para os entes públicos tudo que ele gastou, né, e todos os comprovantes. Afinal, a gente está tratando de uma verba pública, Uhum. né, e as prefeituras precisam dessa devolutiva. Então essa fase é uma fase bem, importante. Tem uma questão do material de divulgação, né, porque esses editais, na maioria das vezes, eles exigem ali que seja colocado uma logo, da prefeitura, da secretaria de Sim, que cultura. a gente chama de régua também, né, a gente recebeu uma régua para esse projeto, que é essa régua aqui que eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem ver, que faz parte do meu edital e que pode mudar de um edital para outro. E aí é importante estar atento também nessa divulgação, porque na hora da prestação de contas, eles pedem, esse material de divulgação, se recebeu essa aplicação de logos. Então é uma parte que eu gosto de ressaltar, que é muito importante. Tem também a questão da acessibilidade, né, Rodrigo? Cada Uhum. vez mais os editais vêm trazendo essa questão da Exigem inclusão. e pontuam, né. Se o seu trabalho é na periferia, você ganha um ponto extra. Se o seu trabalho vai atingir pessoas com deficiência, também você atinge um ponto extra. Mulheres em situações vulneráveis, também. Então, assim, isso é muito legal, porque ao passo que a gente faz arte, também a gente articula e chama essas pessoas que muitas vezes ficam esquecidas à margem, né, do fazer artístico. Exatamente. Então, pensar na acessibilidade é muito interessante e também não só pensando no público, mas de quem trabalha com a gente na produção, nos bastidores, que seja uma equipe diversa. E aí a gente vai agora, lembra da planilha? Para o quanto custa o seu projeto. Se você está começando agora, muito provavelmente você não vai conseguir passar em um edital R$ 100.000, de R$ 80.000. Então vamos começar pelo menor. Vamos pensar aí num projeto de R$ 20.000, que também é de criação artística. Então você tem que pensar em quantos atores, quanto que eles vão receber, qual vai ser a sua rubrica ali, né? Destinada a esses atores. Alguém vai fotografar o seu espetáculo? Vai fotografar todas as apresentações? Qual é o cachê desse profissional ou dessa profissional? Vai ter filmagem? Quanto é a filmagem, quanto é a edição desse material, e tudo isso você vem Tudo muito colocando. bem mastigado, né. Tem que Exatamente. aparecer tudo, porque cada centavo que você for usar, você tem que discriminar para onde vai esse dinheiro. E uma pergunta, Lubs, que o pessoal, eu tenho certeza que já deve estar se fazendo é: "Mas e quanto a mim? E quanto o meu salário, eu posso receber por isso?". Eu vou adiantar que de praxe, por natureza,
essas leis de incentivo de cultura, elas servem para poder fazer com que você execute uma ação cultural, sem que você tire dinheiro necessariamente do seu bolso. Mas, e existe sim alguns contratos, alguns editais que prevê uma captação pessoal pelo seu serviço e pelo tempo de ação que você vai executar o trabalho. Fala um pouquinho sobre isso, Lúcio, se dá pra gente ganhar dinheiro com isso, ou se dá só pra gente fazer arte sem gastar do nosso bolso? Olha, eu penso o seguinte: você está trabalhando, é um trabalho, então, mais do que merecido é necessário, porque você está desenvolvendo um projeto artístico, e você está trabalhando. O que não existe nos editais é pagamento para proponente. Esse proponente precisa estar ali como o produtor Uhum. geral do seu projeto, e aí você pode colocar a rubrica de produção, e aí você abre o parênteses, proponente. Por quê? Existe um limite máximo que proponente pode receber, existe um limite máximo de atividades que cada pessoa pode desenvolver dentro de um projeto. E que varia de E edital. que varia de edital para edital, exatamente. Então, se você foi quem elaborou o seu projeto, você pode colocar a sua rubrica de elaboração desse projeto, X valor, não ultrapassando o máximo da porcentagem. Então, é pertinente, leia o edital, sane todas as dúvidas antes de começar a escrita e principalmente da sua planilha orçamentária. Se você, no meu caso, eu também era atriz no 11, então eu coloco a rubrica de atriz. Então, dentro do 11, eu executei essas 3 atividades: a de elaboração do projeto, a de produtora, geral na direção da produção e de atuação, que era, o máximo que me permitia. E aí, gente, eu não conheço artistas que ficaram aí milionários escrevendo projetos. Então, é um trabalho? Sim. É um trabalho? É possível você receber por isso? É óbvio que sim. Uhum. Mas não adianta a gente sonhar que Que vai enriquecer como muitas fake news, né, infelizmente a gente lida com isso diariamente, a famosa: "Ai, mas usou a verba da lei Rouanet", né, que é muito clichê, hoje em dia, né, nesses debates políticos. Então, assim, realmente eu trabalho com projetos há anos, a Rubi há muito mais tempo que eu, não dá para enriquecer com esses projetos se você estiver trabalhando de forma lícita, né. Então é muito importante que a gente saiba que estamos lidando com dinheiro público e que tudo tem que ser usado em prol do público, mas é claro, sem esquecer que você também, ao passo que você é o agente cultural, você é a pessoa que trabalha, né? Porque tem muito esse problema também das pessoas não entender que aquilo é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, né? Então, ô Rubens, pra gente, você concluiu essa parte da tabela? Tem uma coisa que no começo eu tinha muita dúvida e pode ser a dúvida de muitas pessoas, que nas tabelas, o Rodrigo vai colocar aqui uma imagem, geralmente ela vem com o item de despesa ou a descrição, a unidade, a quantidade, o valor unitário e o valor total. A minha dúvida era sempre nessa unidade. Nessa unidade eu coloco um número, quantas vezes o ator vai atuar, né, apresentando. Nessa unidade, pessoal, a gente descreve geralmente como verbo. Então, aqui, gestora artística proponente, unidade, verba ou então cachê. Se fosse transporte, qual é a unidade? Translado ou traslado, as duas palavras estão certas. Ou Uhum. quilometragem ou passagens. Para quem vai atuar, qual que é a unidade? Cachê. Para quem vai fotografar, posso usar cachê ou verba? Era uma coisa que eu tinha muita dúvida e que eu acho que muitas pessoas que estão iniciando pode ter, mas vai ter a tabela aqui e E isso aí. aqui é legal também, porque na escuta ativa, quando tem essas escutas públicas, é interessante a gente falar enquanto artista para quem elabora o edital, de colocar uma forma que a gente consiga escrever do jeito que você está explicando, né? Porque essas planilhas, que elas são réplicas de planilhas orçamentárias de outras coisas, de partições públicas, e que não atende os requisitos muitas vezes que a gente quer colocar, né? Tipo, ai, quantas unidades de cachê? Não existe. Existe um cachê para um artista, Aham. né? Então isso é uma parte que eu tinha muita dúvida e que aí com o tempo eu fui entendendo. Certo. Ô Rubens, então para a gente ir encaminhando aqui para o final, eu acho que tudo isso que você falou é muito esclarecedor. Nós vamos colocar aqui para vocês poderem ter acesso a como foi o roteiro de produção do 11, né, para vocês verem como que a Rubia fez essa planilha orçamentária, como que ela fez a descrição dos projetos. Então vocês vão conseguir visualizar lá no Drive
todos esses documentos que eu vou postar, junto com o material pedagógico desse curso de formação de letramento cultural, tá. Agora só para a gente poder encaminhar para o final aqui, Rams, eu queria que você falasse, assim, para as pessoas, eh, de teoria mesmo, sabe. Como o que que a pessoa pode começar a ler? Tipo assim: "Ah, eu sou uma pessoa que eu não sei de nada", para aprender, eu quero começar a entender, sabe, essas nomenclaturas. Tem algum livro, algum podcast, algum autor, alguma coisa que a gente pode usar para a gente poder aprender um pouco mais? Tem sim, Rodrigo, da época que a gente começou Que não a foi tão longe assim. pra cá, vamos colocar aí 10 anos, mais É. ou menos, pra cá, surgiu muito material, muitas escritas, podcasts, tem vários vídeos no YouTube, tem universidades que dão assessoria para quem está começando, e eu gosto muito de falar que eu comecei por esse daqui, que é o Avesso da Cena, do Rômulo Avelar. Ele é um produtor, gestor cultural, veio do universo da música, trabalhou durante anos com o Galpão, que é um grupo, se eu não me engano, o grupo de teatro mais antigo do Brasil. E aí o Rômulo criou o Avesso da Cena, onde é uma bíblia assim para a gente, né, da produção, que vai falar de vários. Ele dá exemplos de vários projetos aqui, então por isso é bem legal o Avesso da Cena. E apesar dele ser grandão assim, você pode ir lendo por partes. É É, como se fosse um manual que você vai recorrendo a ele sempre que você tiver uma dúvida, né. exatamente. E aí, nos últimos anos, eu tenho indicado muito a Dani Sampaio, que é da Simcultura, é uma produtora, que está localizada em Campinas, mas a Dani tem rodado o Brasil e ela criou esse livro, que é um manual muito interessante para quem está começando, que aí tem aqui a descrição desses passos que nós falamos, que é o que, o com quem, o como, o onde, quando, acessibilidade, quanto custa, público-alvo, de uma forma muito interessante também e direta. Então, Sem aquela enrolação toda teórica, é um livro muito dinâmico, que você vai ler e você vai entender o que você está lendo, né. e o mais legal, a Dani Sampaio é produtora, né, ela é a diretora da Simcultura. E dentro do site da Simcultura, você consegue baixar esse livro, que é O o mais PDF. interessante, o PDF, que é Simcultura, só digitar aí no Google que você vai encontrar e tem lá o PDF para você baixar Eu vou colocar gratuitamente. o link na descrição do vídeo também. Exatamente. E por último, a dica é da Heloísa Marina. Hoje ela é professora na Universidade Federal de Minas Gerais e ela escreveu o Atuar e Produzir os Desafios de Artistas da Cena frente à gestão de suas trajetórias. Porque muitas vezes nós artistas somos produtores e gestores das nossas carreiras. Então, para quem tem interesse na gestão de carreira, esse livro da Heloísa é muito interessante. Então, são essas três bibliografias, né, esses três livros, essas três referências, na verdade, que eu trouxe para a gente, que são muito interessantes. E aí eu sugiro muito começar pelo da Dani, que é um livro para sanar várias dúvidas, e ela dá exemplos também, exemplos práticos de produções que ela foi a proponente e gestora. E aí, ó, é um presente esse PDF. Tá bacana. E também, pessoal, tem muito material no site Ecult, que é um site do governo federal, que você acessa com a sua conta Gov, e lá tem diversos cursos voltados para o segmento da cultura. Então, tem para gestor cultural, produtor cultural, artista performance, da área da literatura, contação de história, enfim, tem uma infinidade de cursos que você pode fazer e que são todos gratuitos com emissão de certificado também. Fora, né, esse acervo que eu trouxe, que esses aqui, né, Rubia, são os mais modernos, porque a escrita e elaboração de projeto, ela foi ganhando mais força e ela foi ganhando mais acessibilidade, ao passo que essas discussões foram colocadas em pauta para a sociedade, né? Porque isso aqui antes ficava realmente ali naquela esfera, naquela bolha dos cabeções que trabalhava com isso, né? E aí essas pessoas que trabalham de forma menos massiva, que eu quero dizer, no sentido assim, eu quer fazer aquelas coisas mais simples, mais pontuais, mais curtas, ficavam de fora, né. Então agora com essa massificação e essa acessibilização aos recursos,
vem surgindo material para a gente poder estudar, para a gente poder se aprimorar. E assim, eu costumo dizer que escrever projeto é uma fórmula, como uma fórmula matemática. Quando você aprende, você não aprende só para o seu projeto, você aprende para todos os outros que vão surgindo, né, é um e outro detalhe que vai modificar. Rubs, eu acho que foi, assim, é uma conversa densa, né, ao mesmo tempo que uma conversa fluida, e eu acho que você trouxe muito para agregar para os meus colegas de cultura, para os meus fazedores de artes, né. É sempre muito bom trocar esse bate-papo com você, eu acho que a Rubi acho não, né, a Rubi é uma pessoa que é minha inspiração e aqui eu trago uma questão muito pessoal, porque eu aprendo muito com ela. É uma pessoa muitíssimo articulada, então você vai ver essa mulher aqui, gente, hoje ela está no doutorado em Campinas, né, na Unicamp, mas ela está ao mesmo tempo produzindo, fazendo, atuando, escrevendo, elaborando o projeto, e eu escolhi ela não foi à toa, porque ela enquanto mulher negra, né, dentro dos recortes de minorias, ela tem agregado muito, não só para o Triângulo Mineiro, mas para o estado de São Paulo, né, onde ela desenvolve seus projetos, né, do doutorado, e eu só quero agradecer a você por essa Ai, oportunidade. meu amigo, muito obrigada, foi ótimo, conte comigo. O Rodrigo também é uma fonte de inspiração, é uma pessoa totalmente tecnológica e eu sou Amo tecnologia. ama. Aí eu sempre falo: "Rodrigo, como que eu faço isso, Rodrigo?". Então tem uma parceria aqui de muitos anos e isso é muito importante para sua vida artística, para sua vida de produtora, de produtor. Saiba estabelecer as suas parcerias e as Sim. suas relações, porque a gente não consegue trabalhar, caminhar A minha sozinho. fragilidade pode ser a potência do outro, né, e vice-versa. E ter essas boas relações é fazer com que o seu próprio projeto que você vai executar ou submeter, tenha chances de ter mais a acertabilidade e ser aprovado. Então, ó, não desista dos seus sonhos. Às vezes parece muito difícil começar a escrever projeto. Começa dessa forma. Coloca todos os seus sonhos e o que você deseja com a sua apresentação, com o seu filme, com o seu livro, e depois você vai indo para essas outras partes que a gente foi falando dessa escrita mais objetiva, que você vai conseguir. Foi um prazer, O Rodrigo, prazer foi contribuir com o meu. seu projeto. Obrigada, Léo, que está aqui nos bastidores, no avesso da cena. Sim, porque Muito tem isso obrigada. também, tem essas pessoas que não estão aqui à frente e que não estão sendo vistos, mas que estão executando. E o Leonardo de Amarusti é um amigo, parceiro também que está aqui, contribuindo pra gente. Pessoal, esse foi então o terceiro módulo do curso de Letramento Cultural. Os links, todos os materiais pedagógicos vão estar na nossa apostila, né, na nossa pastinha lá no Drive, e vocês vão ter acesso a ela para complementar com o material do módulo 1 e do módulo 2. Então, essa foi a entrevista que a gente teve com a Rubia Bernarci, atriz, produtora cultural, doutoranda, e só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui e nos vemos no quarto módulo e no quinto módulo. Até!